Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que estejam todos muito bem. Viemos aqui com a nossa segunda conversa, segundo encontro sobre a formação. A nossa formação ela é dedicada à formação da personalidade e dentro dela a gente vai abordar assuntos como a filosofia, a psicologia e a terapia, propriamente dita. Então é um momento de se fazer uma autoterapia, e um movimento de construção da sua personalidade. Então, nós estávamos falando no nosso último encontro, sobre o eu, a consciência do eu. Acho que ficou bem claro para vocês, que o eu é, é algo totalmente humano, Um animal ele não consegue se declarar como um eu separado, Somente o ser humano consegue fazer esse processo, porque ele tem essa capacidade e ele tem essa parte dele, Que a gente pode chamar de psique, O alma, a nossa mente, A psicologia ela trabalha com a psique, Que significa alma, significa mente, Então o trabalhar-se com a mente, com a nossa alma, com o que tem de nosso próprio, o nosso eu. Então nós estávamos falando, sobre aquela questão, também que o eu ele tem uma parte mais diminuta, uma parte, digamos assim, pequena, um pouco imatura, para ela alcançar uma parte maior que seria esse eu superior, que é de fato o nosso eu verdadeiro, o nosso eu total, Então a gente tem essa questão aí, lembrando do que nós estávamos falando. Então hoje também a gente pensou em falar um pouco sobre o ser humano. A gente falou um pouco sobre o eu, mas também temos que lembrar do que é um ser humano. E para saber o que uma coisa é, a gente precisa saber a sua finalidade. É como um copo. Eu só sei que aquilo é um copo porque ele funciona como um copo. Se ele estiver quebrado e não funcionar mais como um copo, ele não é um copo, é um pedaço de copo quebrado. Um vidro, um caco, Ele fala bastante isso, um pedaço, Então, já o ser humano não, ele foi feito para algo, ele tem uma finalidade, Ele tem as quatro causas ali do Aristóteles, como nós tínhamos falado na primeira aula, Então, as quatro causas, lembrando quais são, A causa eficiente, Que é o que cria esse ente, esse ser humano, no caso, o que criou esse ser humano, que ferramentas foram utilizadas para que ele se moldasse, Então, a história, a gente pode usar um pouco a ciência, para entender isso, como que a nossa biologia corporal ela foi se desenvolvendo, a nossa mente, Então, isso também são as ferramentas, A gente precisa voltar para quem manuseou essas ferramentas, Alguma coisa superior manuseia essas ferramentas para que elas se ordenem para o fim de um ser. Então, essa seria a causa eficiente. Aí temos a causa material, Do que é feito, do que é feito esse ser. E aí temos, a causa final, que a gente precisa descobrir agora com essa questão do ser humano, e a causa formular, a fórmula, Eu falei a formular, mas é a causa formal, A fórmula que esse ser tem, de que forma que ele vai se expressar já está nessa fórmula. Então tem essas quatro coisas. O que a gente vai ver hoje é a final. O que nos difere das outras coisas, é a nossa finalidade. Tudo que existe, só é uma coisa porque a finalidade ela se complementa, Ela está totalmente exposta, a gente consegue ver essa finalidade. E no ser humano, qual que seria a finalidade do ser humano? Você já parou para pensar qual que é a finalidade de um ser humano? Então é uma questão que a gente desenvolve agora, A psicologia vai também entender dessa forma, como buscando, um ser que ele busca a felicidade máxima. A todo momento, ele nunca vai buscar o mal, Ele nunca vai buscar uma coisa que não seja um bem. Então, a nossa finalidade é buscar um bem total, um bem perfeito. Um bem que ele não se baseia em coisas materiais, ele é uma coisa que expande a nossa existência. Então, a finalidade do ser humano é essa, buscar esse bem. Só que ele precisa entender como fazer isso, como que eu vou fazer isso. Então, ele precisa desenvolver esse movimento. Ele não é um movimento assim, dado para ele ali, totalmente pronto. Ele precisa desenvolver esse movimento e buscar esse bem final. Então é isso que difere um ser humano de outra coisa, de um animal. Qual que é a finalidade de um animal? Viver, procriar, ter os filhotes ali, se alimentar, reproduzir, ter a sua prole, Isso é a finalidade do animal. Depois ele morre, já acabou a sua finalidade. Também, ser o nosso companheiro, um animal doméstico, ser um animalzinho ali que ele é doméstico, ele nos acompanha. Isso também pode ser a finalidade dele, Se é um outro animal, um cavalo, por exemplo, a finalidade dele vai ser outra, de cavalo, puxar uma carroça, puxar sei lá, ser domado, Pode ser a finalidade máxima dele ser isso. Depois disso ele não passa disso, Então, agora nós precisamos entender a nossa, Que caminhos que a gente tem aí, que causas eficientes a gente tem aí, que causas de transformação a gente vai ter aí, que ferramentas a gente vai ter aí. Então, a gente precisa se perguntar como que eu alcanço essa perfeição final, certo? Então, assim, a gente precisa olhar para isso, O que é essa finalidade? Só que olhar essas ferramentas, Que ferramentas a gente vai ter? Então, seria, a gente entender que nós precisamos ter um meio para se alcançar esse fim, essa perfeição final, que é esse bem final.
é natural que eu busque isso. Seria antinatural eu não buscar. Estou indo contra a minha natureza não buscar isso. A minha natureza, ela exige que eu faça esse caminho. Ela exige que eu tenha essas duas matrizes aí que vocês vão ver agora. Tá? Então as duas matrizes são o quê? A inteligência e a vontade. Né? O ser humano ele tem a inteligência e a vontade trabalhando ali para ele se desenvolver. Né? Então a inteligência, né, vai conseguir permitir ele vislumbrar o que ele está vivendo, né, e daquela forma, da forma como ele está vivendo no momento, e sim ter alternativas inteligentes e aí sim desenvolver o que é melhor para ele, né, para o ser humano no caso. Então aí temos a vontade, né, as duas têm que estar unidas, a inteligência com a vontade. Então a inteligência é esse recurso humano de intelligere, né, que fala. Então a gente vai ver além da coisa, né, sair da sua base, né, e avançar mais. Isso significa a inteligência. Você vai colocar para dentro de si a realidade, e essa realidade ela vai se apresentar de uma forma mais real e menos fantasiosa, menos falsa. Então por isso que se chama inteligência, né? Inteligência humana. E a vontade, né? O que é a vontade? É o que move. É o que faz a pessoa ter essa motivação para ir atrás, né? A vontade é o que nós temos, né, para fazer avançar nessa busca dessa inteligência e chegar nesse bem último aí. Então a gente precisa lembrar disso aí, da inteligência e da vontade. Então, todo ser humano, né, a não ser que ele tenha alguma deficiência, né, alguma questão, ele vai ter os 5 sentidos ali, né, os sentidos externos. Os sentidos externos, né, o paladar, o tato, o olfato, a audição, né, e a visão, né, que são importantes, né, são esses 5 sentidos externos. Então todos vão ter esses aqui, né, esses sentidos. E aí a gente vai fazendo como se fosse uma pirâmide de lado, né? Vamos fazer que os 5 sentidos estariam na ponta, e aí ela vai aumentando, né? Então a gente vai ter os 5 sentidos, aí aqui vai ter os apetites, que a gente vai ver mais pra frente, né? O apetite irascível e o apetite concupiscível, né? Na ordem seria o concupiscível primeiro, e depois o irascível, né? Mas ambos os apetites, né? Eles fazem eles estão ali para fazer com que a nossa inteligência, a nossa vontade, elas caminhem também. Então, ali pra frente deles, né, está a inteligência e a vontade. E aí no meio estaríamos os sentidos, né, a memória, né, e outras funções, a cogitativa, né, que a gente vai ver mais para frente, né, o que seria isso, né, e outras funções humanas, faculdades humanas, né, estariam ali, e na frente a inteligência e a vontade para chegar nesse bem perfeito aí, nessa nossa perfeição lá para frente. Tá? Então nós precisamos entender que isso é o ser humano. O ser humano ele é compreendido assim. E temos que entender também a linearidade da vida humana. Eu não vou entender o que é um ser humano se eu entender que a vida dele começa, né, nasceu na sua concepção, né, nasceu ali na sua dignidade humana desde a sua concepção, ali a sua forma já está feita, né, a sua fórmula humana, que seria o que mesmo? Lembrando, né, a alma, né, a fórmula, ele vai ser um humano, não vai ser outra coisa, então já está destinado para ele ser um humano. Então desde ali a sua alma já está ali, né, a alma e as quatro causas ali do Aristóteles, né, lembrando. Então é bom que vocês anotem tudo isso para não ficar disperso, e façam esse desenho, né, dos 5 sentidos, e aí depois eu posso fazer mais para frente também para nós retomarmos, mas é bom que vocês façam esse desenho para que fique bem nítido para vocês, os cinco sentidos ali, né, que vão aumentando para os apetites, né, esses 2 apetites, irascível e concupiscível, e depois vem a inteligência e a vontade, que são os carros-chefes aí, né. Então a gente precisa entender que o ser humano é isso, e essa linearidade da vida dele, é toda uma vida que ela se compreende completamente, ela tem início, meio, fim, né, da vida terrestre, mas ela ainda continua, né. O ser humano é o único que tem essa possibilidade de continuação. E é aí, né? Ele desde a sua concepção, não vai virar outra pessoa, não vai nascer de outro corpo, em outro mundo. Isso não é verdade, até porque nós somos indivíduos puros, a nossa consciência ela não pertence a de outra pessoa, né? A gente não pode fazer esse retrocesso de voltar e nascer em outra pessoa. Precisa entender essa linearidade. Vocês podem desenhar também uma linha aí, né? Eu posso fazer esse desenho na nossa próxima aula, né? Mas fazer uma linha de que a vida começa aqui, ela vai indo, aí tem a morte, né? E ainda assim ela continua. É linear. Ela é linear, ela não volta, a gente não volta lá pro começo de novo. Então precisa entender isso é o ser humano. Então vocês podem fazer um desenho aí dessa linha e essa vertical, né, que corta a linha aí. Né? Então a gente pode pensar dessa forma, né, com uma divisão ali que seria a morte. E continua. Né? A nossa existência ela continua porque não existe mais a matéria aí, mas e as outras causas ainda existem. Né? Ainda existem, né? O ser humano ainda vai existir, vai ser lembrado. Né? A gente tem toda a cultura que é lá em volta disso, né? Da morte, né, dessa passagem. Então a gente precisa entender dessa passagem. Precisa entender que o ser humano ele tem essa linearidade, é o único ser que vai ter essa linearidade na vida. Nasceu, viveu, né, a sua vida cotidiana, morreu, teve essa porta aí, esse corte, né, que seria uma porta, né, para que ele continue também. Então a gente precisa entender que esse é o ser humano. Esse seria o ser humano. Então a gente precisa entender que aí estamos a definição de um ser humano, né? Alguém dotado de uma alma, um corpo, um espírito, né? A alma, lembrando que é a nossa psique, né, nossa mente, né, a nossa forma, o nosso corpo e o nosso espírito.
Tem essas três coisas. A alma, ela sofre as emoções, né? Sofre a tristeza, a raiva, né? Isso vai ser um espinho na alma. Precisa lembrar disso, né? O ser humano é assim. E o corpo, você as questões biológicas, hereditárias, quando que eu nasci em tal dia, né? Então, o ser ali, a primeira camada, né? Ele precisa lembrar dessa primeira camada, seria esse ser. Então, ele é dotado desse corpo, dessa constituição, ele vai nascer com alguma questão, alguma deficiência ou não, ele vai nascer ali, sei lá, mais alto, mais baixinho, então ele vai ter uma determinação corpórea aí. E aí, por fim, o espírito, né? Que é aquela parte humana que sofre a queda, né? Que sofre essa inclinação de queda e de divisão. Tá? Vamos deixar por aí. Então temos essas três questões e o espírito ele gera essa divisão, essa queda. Durante a sua vida ele vai ter momentos de queda. Né? Então seria o espírito. O espírito ele sofre dessa forma. Né? Entendendo que a alma ela é perfeita, né? Ela é total, ela é perfeita, ela é indestrutível. E o espírito que corrompe ele é o erro, né? A gente pode chamar de pecado, que ninguém está dizendo que é o pecado religioso, mas a gente pode dizer que é uma queda, é uma cisão, é uma quebra na sua integridade. Né? Então isso é humano. Somente o humano ele tem essa questão. Certo? Então vamos parar por aí, porque eu acho que foram bastantes informações, né? Então é bom vocês fazerem esse desenho aí. E no próximo também eu vou explicar melhor, vou fazer o desenho ali no quadro e a gente acompanhar juntos, né, essa definição que a gente fez aqui, que eu acho que ela ficou completa, né? A gente consegue entender assim, mas vão vir outras questões, né, que vocês podem fazer aqui no grupo. E aí a gente pode ir respondendo também nas formações, certo? Um abraço, né? Estudem, né? Tentem pegar ali livros que falem sobre isso, né? Que tenham essa abordagem, né, para entender melhor, né? A gente pode indicar alguns livros para se fazer isso, mas se atentem em escrever, né, anotar e fazer esse desenho se possível, certo? Até mais, até a próxima semana. Fiquem todos muito bem.